Good morning. Bom dia. Good morning. I hope dia. everyone is doing well, Espero que todos estejam bem. and I want to thank you for coming and joining us today. Gostaria de agradecer a todos que vieram e estão conosco essa manhã. The third and final primary session is entitled The Hurt of Healing. A terceira e última sessão primária é chamada O Dano da Cura. In this session, we will be talking about physical healing. E nessa sessão falaremos mais sobre curas físicas. Is it always God's will to be healed? É sempre da vontade de Deus ser curado? And if I'm not healed, is it because I don't have enough faith? E se eu não for curado é porque eu não tenho fé suficiente? Isaiah 53, 4 and 5, by His stripes we are healed. Isaías 53, 4 e 5, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. What's that talking about? Do que se trata esse verso? Como se interpreta? So we'll be looking at all of those issues today. Então vamos olhar todas essas questões mais especificamente essa manhã. So as we get started, the question is it always God's will for us to be physically healed? Então, para começar, a pergunta que vem é sempre da vontade de Deus curar fisicamente? Of course, the faith preachers say yes it is. Claro que os teólogos da prosperidade dizem que sim, é sempre da vontade de Deus curar. Benny Hinn teaches this. O Benny Hinn ensina isso. Benny Hinn diz: Ele promete curar todos, qualquer que seja, tudo, todas as nossas doenças. Isso significa que nem mesmo a dor de cabeça, problema de sinusite, nem mesmo a dor de dente, nada, nenhuma doença deve aparecer no seu caminho. Deus cura todas as suas enfermidades. The faith preachers are very adamant that you should never be sick. Esses pregadores, eles são muito claros em dizer que você nunca deveria ficar doente. Or if you do get sick, physical healing is guaranteed as long as you have enough faith. Ou se caso você fique doente, a cura ela é garantida se você tiver fé suficiente. Or as long as you sow a seed into someone's ministry. Ou contanto que você dê uma oferta ministerial para um desses pregadores, você vai ser curado também. They say sow a seed so you can reap a harvest. Eles dizem assim: plante uma semente no meu ministério para que você possa ter uma grande colheita. This from Joseph Prince. Essa daqui é do Joseph Prince. In his book Destined to Reign, Joseph Prince says this. Em seu livro Destinado a Reinar, Joseph Prince diz o seguinte: Você está destinado a reinar em vida. Você é chamado por Deus para ser um sucesso, para desfrutar da riqueza, para desfrutar de saúde, para desfrutar de uma vida de vitória. Quando você reina na vida, você reina sobre o pecado, sobre a pobreza, sobre cada maldição e mais, sobre toda enfermidade e doença. So Joseph Prince says that you are destined to reign in life. Então Joseph Prince diz que você é destinado a reinar em vida. This means you should reign over poverty. Isso quer dizer que você tem que reinar sobre a pobreza, over sickness and disease. E sobre as doenças que vêm diante de você. You should never be sick. Você nunca fica doente mesmo. It is always God's will to be wealthy and to be physically healed. Porque é sempre da vontade de Deus que você tenha bem-estar, que você seja fisicamente curado. Let me show you this from Word Faith preacher Rod Parsley. Deixe-me mostrar isso de um pregador do movimento Palavra da Fé chamado Rob Parsley. Okay, go ahead. O espírito enganador do anticristo que afirma que tudo bem com o pecado é o mesmo espírito que gera a mentira de que talvez, algumas vezes, Deus cure. O diabo tem roubado a verdade doutrinal da cura divina do corpo de Cristo. Rob Parsley. So, Rod Parsley teaches that if you believe that it is sometimes God's will for a person to be sick, então Rob Parsley acredita que diz que se você acredita que às vezes é da vontade de Deus que alguém fique doente, then you have the spirit of the Antichrist. Então você tem o espírito do anticristo. Watch this video clip from Gloria Copeland. Assista esse vídeo também da Gloria Copeland. You could take that one psalm right there and you could do away with the tradition that says, Lord, if it be thy will, heal him. Don't even bother to pray for me if you're going to pray that.
If you don't know enough about the Word of God to know it's God's will to heal, you can't pray the prayer of faith, and so you might as well just stay home. I'm going to go out on a limb and say that mercy is not her predominant spiritual gift. Eu vou dar um chute aqui e dizer que eu acho que misericórdia não é o dom que ela tem mais proeminência. You see how cruel these people are. Vê como são cruéis esses pregadores do movimento Palavra da Fé. So, if we begin with the premise that it is always God's will to be healed, E se a gente parte da premissa de que é sempre da vontade de Deus curar, and a person prays for healing e uma pessoa ora por cura, for days, por dias, weeks, semanas, months, meses, years, anos, some people for decades, algumas pessoas até por décadas, but the healing does not come, e a cura não vem, then the question must be asked, então a pergunta a ser feita whose fault is it? é de quem é a culpa? By definition, it cannot be God's fault Porque por definição não pode ser a culpa de Deus, because He is perfect. porque Ele é perfeito. So the only other one to whom to look is the one who is sick. Então quem sobra é aquele que está doente. It's his fault or her fault É a culpa dele ou dela. because they don't have enough faith. Afinal, eles não têm fé suficiente. They have some secret unconfessed sin in their lives. Eles têm um pecado que eles estão escondendo, que não estão confessando. Maybe they haven't given enough money to the ministry, Ou não deram dinheiro suficiente para o ministério desses pregadores. or maybe that person's not even saved. Ou a pessoa talvez não seja nem salva. Watch this video clip from her husband, Kenneth Copeland. Vamos assistir esse vídeo agora do esposo dela, Kenneth Copeland. Well, I don't understand why God healed them and He won't heal me. Could it be by some stretch of the imagination? Oh, probably not, but could it be that is your fault, not God's? Oh, yeah. Say it. Oh, yeah. Lest there be any doubt as to what they teach. Isso mostra que não existe dúvida sobre o conteúdo daquilo que eles ensinam. Dear friends, if you begin with the premise that it is always God's will to be healed, Porque, irmãos, se você parte da premissa de que é sempre da vontade de Deus curar, and a person prays for that healing, e uma pessoa ora por essa cura, but the healing does not come, mas a cura não vem, then the fault must always lie squarely at the foot of the sick believer. então a culpa sempre recai sobre aquele crente que está doente. There's no other conclusion which one can draw. Não há nenhuma outra conclusão que possa aparecer, que a gente possa concluir. If you are sick, it is your fault. Porque se você está doente, a culpa é sua e não de Deus. Jan Crouch was the wife of Paul Crouch. Jan Crouch era a esposa de Paul Crouch. They were the founders and presidents of TBN. Eles eram os presidentes e fundadores da rede de televisão gospel americana TBN. The network that was singularly most responsible for exporting Word of Faith theology to the world. Um canal que ele é bem responsável por exportar a teologia do movimento Palavra da Fé por todo o mundo. Jan Crouch had cancer back in 2003. E Jan Crouch teve um câncer em 2003. She claimed that Jesus healed her of her cancer. E ela afirma que Deus a curou desse câncer. In reality, she had treatment and surgery for her cancer. Mas na verdade ela teve tratamento e cirurgia para o seu câncer. But she told everyone that Jesus healed her. Mas ela contou para todo mundo que Deus a curou. And she says one day after her supposed healing, she was thanking Jesus for healing her. E ela diz que um dia ela estava agradecendo a Deus por tê-la curado. And as she was thanking Jesus, Jesus spoke back to her. E à medida que ela agradecia, Deus parou ela e respondeu para ela da seguinte maneira. And he had something very interesting to say to Jan. Ele tinha uma coisa muito interessante para dizer para Jane. Number 8. One day I was in my prayer garden and I was just thanking Him. I just said, Jesus, I just thank you. I just thank you that you are the greatest healer
You are the greatest everything. And I thank you, thank you, thank you. And he said to me, no, Jan, thank you for receiving my gift. Dear friends, the very notion that Jesus would thank her Queridos, só de a gente pensar na noção de que Jesus a agradeceria, is blasphemy. isso já é por si só blasfêmia. Dear friends, Jesus owes us nothing. Queridos, Jesus não nos deve nada. We owe him everything. Nós, em contrapartida, devemos tudo a Ele. And any person who would claim that Jesus thanked her E qualquer um que se levante e diga que Jesus a agradeceu ou o agradeceu, does not know the Jesus of the Bible. não conhece o Jesus revelado na Bíblia. She may have known a Jesus she created out of her own image, Ela pode até acreditar em um Jesus que ela criou em sua própria imaginação, but she did not know the Jesus of the Bible. mas ela não conhece o Jesus da Bíblia. And I refer to that in the past tense because Jan Crouch died just a few months ago. E eu digo isso no passado porque ela morreu alguns meses atrás. She actually died on May 31st of 2016. Ela morreu em maio de 2016. The ironic part about that is that the month of May had been declared Healing Month at TBN. E a parte irônica disso é que o mês de maio é o mês da cura, de acordo com o canal de televisão TBN. The whole month of May, they had an emphasis on healing. Por todo o mês de maio, eles têm uma grande ênfase em cura, dizendo que naquele mês é onde Deus cura com mais propriedade. And on the last day of Healing Month, Jan Crouch, the president of TBN, died. E no último dia do mês de maio, mês da cura, segundo a TBN, Jan Crouch morreu. So, is there any biblical support that it is always God's will for us to be physically healed? Será que existe algum apoio bíblico para dizer que é sempre da vontade de Deus curar e que sejamos curados? Are there any proof texts to which they would appeal? Será que existem alguns textos aos quais a gente pode olhar para isso? There are a few of them, Existem alguns que eles usam. and I'd like us to look at a few. E eu gostaria que a gente desse uma olhada neles. Don't have time to look at all of them, but we'll look at a few. A gente não tem tempo para olhar para todos eles, mas vamos olhar alguns. One of them is Ephesians 5:23. Um deles, Efésios Ephesians 5:23. Efésios 5:23. This is what Benny Hinn says about this verse. É isso que Benny Hinn fala sobre esse verso. 5:23. Que Jesus Cristo é o Salvador do corpo. Ele não é apenas o Salvador da alma, Ele é o Salvador do corpo. Senhoras e senhores, vocês podem gritar: você é o Salvador do meu corpo, Senhor Jesus. Tu és o Salvador da minha alma. Se Jesus Cristo é o Salvador do corpo, então seu corpo deve ser curado. Now, that sounds reasonable, doesn't it? Agora, isso parece razoável, não parece? It does, until you actually read Ephesians 5:23, Parece até você de verdade ler Efésios 5:23, which says this: que diz o seguinte: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Efésios 5:23. One need not be a Greek scholar to know that the body in Ephesians 5:23 is not talking about your flesh and blood body. Você não precisa ser doutorado em grego para saber que o corpo aqui, nesse verso, não se refere ao corpo físico, mas ao corpo, à igreja. And this kind of Mickey Mouse hermeneutics E essa hermenêutica de Mickey Mouse, this kind of Mickey Mouse Bible interpretation essa interpretação bíblica a nível Mickey Mouse, would be laughable, comical, if it weren't that it were leading so many people astray. seria até engraçada se eles não estivessem enganando tanta gente com isso. Another one of their proof texts may be the most popular verse in all of the Old Testament. O outro texto que eles usam é um dos mais populares. Jeremiah 29:11.
que é Jeremias 29:11, que diz assim: Pois eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos para fazer vocês prosperarem e não para prejudicá-los, para lhes dar um futuro e esperança. Now, we all know this verse, right? Agora, todos conhecemos esse verso, certo? We really like this verse. A gente gosta desse verso. We inscribe this verse on our Bible covers. A gente coloca esse verso na capa das nossas Bíblias, escreve esse verso lá. A lot of churches will put Jeremiah 29:11 out on their signs. E muitas igrejas também colocam esse verso escrito nas paredes. We make this our life verse. A gente costuma fazer desse verso o verso da nossa vida. Now, the prosperity preachers say that this verse teaches that it's always God's will for us to be prosperous. Agora, os teólogos da prosperidade pegam esse verso e dizem que é sempre da vontade de Deus que as pessoas, que os cristãos sejam prósperos. They say that it says it right there. God has plans to prosper us. Eles dizem assim, está dizendo bem claro que Deus quer nos prosperar. So there's prosperity, health and wealth. Então existe prosperidade, saúde e bem-estar. Now, as non-word of faith people, Agora, como pessoas que não acreditam na teologia do movimento Palavra da Fé, we may not take that verse to the extreme that the word faith preachers do, a gente não deve pegar esse verso e levar ao extremo como eles fazem. but we still really like this verse. Mas ainda assim a gente pode gostar desse verso. We make it our life verse. A gente pode fazer dele o verso da nossa vida. But be very careful in making Jeremiah 29:11 your life verse. Mas eu advirto, eu peço para vocês tomarem cuidado em fazer desse verso o verso da vida de vocês. The question is what does this verse mean? Porque a gente precisa saber o que esse verso quer dizer. Not what does this verse mean to you. E não o que esse verso quer dizer para você. If you are ever in a Bible study class or a Sunday school class, Se você já teve discipulado ou frequentou as aulas de escola dominical, and the leader of the class asks you that question, e o líder daquele discipulado da escola dominical fizesse a seguinte pergunta: what does this verse mean to you? o que esse verso significa para você? You know that you're in trouble. Você pode ter certeza que você está com um problema aí. You know that your teacher doesn't know what he or she is talking about. Porque você pode ter certeza que o seu professor de escola dominical de discipulado não sabe do que está falando. Dear friends, it does not matter what the verse means to us. Porque, queridos, não importa o que o verso quer dizer para nós. What matters is what does it mean? O que importa é o que significa. Every verse in the Bible has but one meaning. Todo verso na Escritura tem apenas um significado. Now, many verses in the Bible may have multiple possible applications. Agora, muitos versos na Bíblia podem levar a múltiplas aplicações pessoais. For example, love your neighbor as yourself. Por exemplo, ame o próximo como a si mesmo. What does that mean? O que isso significa? It means to love your neighbor as yourself. Significa ame o próximo como a si mesmo. How can we apply that verse? Como é que você pode aplicar esse verso? Well, we can apply it in a number of different ways. A gente pode aplicar de várias maneiras diferentes. But it's only got one meaning. Mas só tem um significado aí nesse verso. And so every verse in the Bible has but one meaning. Então todo verso na Escritura tem apenas um significado. So, what is the meaning of Jeremiah 29:11? E a gente precisa descobrir qual é o significado de Jeremias 29:11. Well, we need to look at this in its context. Então vamos olhar para o contexto onde esse verso está inserido. Okay? It was written to the Jews in Babylonian exile. Em primeiro lugar, foi escrito para os judeus no exílio babilônico. Raise your hand if you are a Jew and you find yourself in Babylonian exile today. Levantem as mãos todos aqueles que são judeus e estão no exílio babilônico. Nobody here today is in Babylonian exile? Ah, ninguém aqui está no exílio babilônico? Well, then it wasn't written to us then, was it? Ah, então não foi escrito para nós. Foi? Well, why were the Jews in Babylonian exile? Why were? Why were they? Bem, por que os judeus estavam no exílio babilônico? The Jews were in Babylonian exile because God had given them instructions to leave their land fallow every 7th year, but for 490 years the Jews had not done this. Eles estavam aprisionados no exílio babilônico porque Deus os instruiu a não cultivarem a terra todo o 7º ano, mas por 490 anos eles não fizeram isso.
And so, when you do the math on this, 490 divided by 7 is 70. God put them in Babylonian exile for 70 years. Então, quando você faz a matemática e divide esses 490 anos divididos por 7 dá 70. Foi o período que o exílio durou, 70 anos. 70 years is a long time. E 70 anos é um tempo muito longo. That's the vast majority of a person's life. Essa é a maior parte da vida de um ser humano comum. And so what God was saying to Israel through the prophet Jeremiah was this. Então o que Deus estava dizendo para Israel através do profeta Jeremias era isso. I gave you an instruction. Eu dei a vocês uma instrução. You've ignored my instruction for 490 years. E vocês ignoraram a minha instrução por 490 anos. My patience has run out. E a minha paciência com vocês acabou. And so now you're going into Babylonian exile. E agora vocês vão para o exílio babilônico. And you're going to be there for 70 E years. vocês vão ficar lá por 70 anos. But I have not forgotten you. Mas não me esquecerei de vocês. I still have plans for you, Israel. Ainda tenho planos para vocês, Israel. Plans not to harm you, but to prosper you. Planos para vocês prosperarem, não para prejudicá-los. To give you a future and a hope. Para lhes dar um futuro e esperança. So this was not written to us. This was written to Israel. Então a gente tem que entender que isso não foi escrito para nós, mas foi escrito para Israel. So we cannot make a blanket application for ourselves today. Então a gente não pode dar um salto e fazer disso uma aplicação para nós hoje. But is there something that we can still learn from Jeremiah 29:11? Mas existe algo que a gente pode ainda aprender de Jeremias 29:11. Yes, there is. Sim, existe algo para ser aprendido aqui. Does God have plans, or does God have plans for us? Deus tem Does God have plans? Deus tem planos para nós? Yes, He does. Sim, Ele tem. Does God have plans to prosper us? Deus tem planos para nos prosperar? It depends on what you mean by prosper. Bom, isso vai depender do que você quer dizer com prosperar. How many times have we heard the gospel presented this way? Quantas vezes a gente ouviu o evangelho apresentado dessa forma? God loves you and has a wonderful plan for your life. Deus te ama e tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Is that true? Isso é verdade? Yes, that's true. Sim, isso é verdade até. God does love us, Deus realmente nos ama. and He does have wonderful plans for our lives. E Ele tem um propósito maravilhoso para as nossas vidas. God had a wonderful plan for Stephen's life. Deus teve um plano maravilhoso para a vida de Estevão, por exemplo. The wonderful plan that God had for Stephen's life was to be stoned. O plano maravilhoso que Deus tinha para Estevão era ser apedrejado. God had a wonderful plan for Peter's life. E Deus também tinha um plano maravilhoso para a vida de Pedro. The wonderful plan that God had for Peter's life was to be crucified upside down. E o plano maravilhoso na vida de Pedro era ser crucificado de cabeça para baixo. God had a wonderful plan for Paul's life. E Deus tinha um plano maravilhoso para a vida de Paulo também. The wonderful plan that God had for Paul's life was to be stoned, imprisoned, shipwrecked, and ultimately beheaded. O plano maravilhoso para a vida de Paulo que Deus tinha era ser apedrejado, preso, naufragado e por fim decapitado, que levou sua morte. So God does love us and He does have wonderful plans for our lives. Então, de verdade, Deus nos ama e tem planos maravilhosos para as nossas vidas. But sometimes what God deems as wonderful may not always seem so wonderful to us. Mas o conceito de Deus do que é maravilhoso pode não ser tão maravilhoso assim para nós. Sometimes God is most glorified in us when we suffer, Deus muitas vezes é mais glorificado em nós quando sofremos, when we are persecuted, quando somos perseguidos, when we are sick. quando estamos doentes. And through the suffering, through the persecution, E por esse sofrimento e por essa perseguição, through the sickness, por essa doença, through the trials, whatever they may be, por essas tribulações ou o que quer que seja, we remain faithful to Christ, nós permanecemos fiéis a Cristo, we obey Him, nós o obedecemos and we seek to glorify e Him. nós buscamos glorificá-lo com as nossas vidas. Sometimes God is most glorified in us in that. Muitas vezes Deus é mais glorificado em nós
dessa forma. So this is why we need to understand hermeneutics. Então é por isso que a gente tem que entender o que é hermenêutica bíblica. In fact, I'll say something else about Jeremiah 29:11. De fato, eu quero até falar alguma coisa a mais sobre Jeremias 29:11. Even if you had been a Jew living in this day and age, Mesmo se você fosse um judeu vivendo nesse contexto de exílio babilônico, nessa época, you still could not have applied that verse to yourself. você ainda assim não poderia aplicar esse verso a si mesmo. Remember, the captivity lasted 70 years. Porque vocês se lembram que o cativeiro demorou 70 anos. Don't you imagine there were a whole lot of Jews who were born inside that captivity and died before it was over? Vocês já pararam para pensar que muitos judeus nasceram em cativeiro e morreram em cativeiro? Someone could have been born 5 years into the captivity Alguém poderia nascer 5 anos after captivity. 5 years into the after the captivity began. Alguém poderia nascer 5 anos depois que o cativeiro, que o exílio começou, And died when he was 60 years old. e morrer quando ele tivesse, por exemplo, 60 anos de idade. And he would have spent his entire life in Babylonian captivity. Ele teria passado a sua vida toda no exílio babilônico. So this was not an individual promise. Então essa não é uma promessa individual, It was a corporate promise. mas é uma promessa coletiva, Not to individual Jews, não para judeus individualmente falando, but to the nation of Israel. mas para a nação de Israel por inteiro. This is why we must have hermeneutics. É por isso que a gente tem que entender bem a hermenêutica bíblica e aplicá-la ao texto. Another one of their proof text is 3 John verse 2. 3 John verse 2. Outro texto que eles gostam de aplicar bastante é 3 João, capítulo de número 2. Diz assim: Amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. And the faith preachers look at this verse and they say, see, God has plans to prosper us. E aí os pregadores da prosperidade olham para esse verso e dizem: tá vendo? Deus tem planos de nos prosperar. And to be in good health. E que a gente tenha boa saúde. So health and wealth, there it is. Então prosperidade e saúde, bem-estar, está tudo aqui nesse verso. Watch this video clip from Joyce Meyer. Assistam o que Joyce Meyer tem a dizer sobre esse texto. 3 John 2 says, Beloved, I pray that you might prosper in every way, and that your body might keep well, even as I know your soul prospers and keeps well. Now that's a very wonderful scripture. I pray that you would prosper in every way. So he talks about prosperity. He says, I would that you prosper and be in health. And be in health. So we see right there that God wants us to be healthy. Can everybody say, God wants me to be healthy? Well, you can say it, but that's not what this verse means. Bom, você pode até dizer isso, mas não é isso que esse verso significa. John was writing a letter to his friend Gaius. João estava escrevendo uma carta para o seu amigo Gaio. And John opened his letter in much the same way that you and I might open a letter that we write to one of our friends. E esse amigo do apóstolo João abriu essa carta da mesma forma que nós abrimos uma carta quando recebemos a carta de um de nossos amigos. Or an email, I suppose. Ou um e-mail, hoje em dia. Nobody really writes letters anymore. Ninguém mais escreve cartas, né? But basically, John was saying this. Mas basicamente, João estava dizendo o seguinte: Dear Gaius, I hope that this finds you doing well. Querido Gaio, espero que esteja tudo bem com você. Friends, this is not a doctrinal statement. Irmãos, isso não é uma afirmação doutrinária. It's not a statement of theology. Não é uma afirmação teológica. It's not a promise for guaranteed money and guaranteed healing. Não é uma promessa que dá garantia de saúde, bem-estar ou prosperidade financeira. It's simply a common greeting to a letter. É simplesmente uma introdução e um cumprimento normal de uma carta. It was a common greeting in letters 2,000 years ago. Era um modo comum de se cumprimentar naquela época. And it remains a common greeting today. E até se tornou, e a gente cumprimenta as pessoas assim também hoje.
And the prosperity preachers know it, E os pregadores da prosperidade, eles sabem disso. but they don't want you to know it Mas eles não querem que você saiba disso. because it just happens to fit their theology. Porque aí você vai entender que a teologia deles é furada. You can take any number of verses of Scripture out of their context, Você pode tirar vários textos da Escritura fora do seu contexto. and you can make the Bible say just about whatever you want it to say. E você pode fazer com que a Bíblia diga o que quer que você queira que ela diga. Another one of their proof texts is Matthew chapter 18. Outro texto que eles usam para provar é Mateus capítulo 18. There isn't just Bible, right? Well, there'll be a video clip. But Matthew chapter 18. Watch this video clip from Joseph Prince. É Mateus capítulo 18, mas antes assistam esse vídeo de Joseph Prince. Are you all ready for God's word? Let's go right into God's word. Remember that healing is provided for us. But until you get mad, and you say that, no, I'm not going to allow the devil to, all right? Don't forget what Jesus said. Jesus says, whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. In the rabbinical teaching, all right, in the rabbinical idea, the rabbis tell us that even the rabbis, they are given keys where they permit some things to happen and they don't permit some things to happen. Well, Jesus has even greater keys, amen, the key of David. And the thing is that word there doesn't say what God binds, what God disallows, all right? Then it will be disallowed on earth. No, God says what you prohibit, what you bind, what you disallow, I will disallow in heaven. Whatever you allow, I will allow in heaven. So those that believe in the doctrine, all right, God wants some of us sick and all that. Usually it's not them, it's others. It's not their family, it's always others. Those who believe that God wants some of us sick, they never include themselves. So, according to Joseph Prince, if you are sick, then you just need to bind it. Então, se você está doente, de acordo com Joseph Prince, você só precisa ligar isso no céu e acabar com isso. Well, where does he get this? De onde que ele tirou esse entendimento? He gets it from Matthew 18, verses 15 through 20. Ele diz ter tirado de Mateus capítulo 18, versos 15 a 20. Actually, read 15 through 18. Vamos ler do 15 até o 18. Diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas, toda palavra seja confirmada. E se ele não os entender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como um estrangeiro e publicano. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. So, you see, this has absolutely nothing to do with physical sickness. Então percebam que isso não tem nada a ver com doenças físicas. This is not talking about binding cancer or binding arthritis. Isso não está falando em desligar o câncer ou desligar a artrite. What does this have to do with? Mas o que tem a ver? Do que esse texto se trata? This passage is dealing with church discipline. Esse texto trata sobre disciplina na igreja. Church discipline? Disciplina na igreja. What is that? O que é isso? Do you know this is the very first commandment that Jesus gave to his church? Você sabia que esse é o primeiro mandamento que Jesus deu à sua igreja? And yet hardly any churches do this. E ainda assim, raras igrejas cumprem esse mandamento. It is just as much a commandment as is the Lord's Supper and believers' baptism. É tão mandamento quanto o batismo ou a ceia do Senhor. And yet hardly any churches do it. E ainda assim, raramente a gente vê uma igreja aplicando disciplina bíblica. If you want to get an idea of how seriously your church really does take the Word of God, se você quer ter uma ideia de quanto a sua igreja leva a sério a palavra de Deus, ask the leadership what it does with Matthew chapter 18. Pergunte para o seu líder como é que ele olha para Mateus capítulo 18 e como ele aplica essa passagem na vida da igreja. Jesus is saying, if you know of a brother who is in some habitual, unrepentant sin,
Jesus está dizendo aqui, se você ver um irmão que está em um pecado habitual e ele não deixa o seu pecado, a brother or a sister, obviously, um irmão ou uma irmã, obviamente, then you go to that person então você vai até esse indivíduo privately de maneira privada, particular, and confront him in his sin. e confronte ele em seu pecado. And then Jesus says, if he hears you, you have won your brother. E Jesus fala, olha, se ele te ouvir, então você ganhou o seu irmão. In other words, if he listens to you and he repents, wonderful, praise the Lord. Em outras palavras, se ele se arrependeu, glórias a Deus, amém, aleluia. You have won your brother. Você ganhou o seu irmão. Don't talk about it anymore. Agora não fale mais sobre esse pecado para ninguém e nem toque no assunto. Don't go to Sunday school the next Sunday morning Não vá para a escola dominical no próximo domingo and the Sunday school teacher asks, does anybody have any prayer requests or praise reports? Aí o professor de escola dominical pergunta, alguém tem algum pedido de oração ou algum motivo para agradecer? And say, I have one. Aí você levanta sua mão e diz, eu tenho um aqui. I have a praise report. Eu tenho um pedido de agradecer, eu tenho uma razão para agradecer. I confronted Billy in his sin this week and Billy repented. Porque eu confrontei o Billy no pecado X e ele se arrependeu essa semana. Let me tell you what he repented of. Eu vou contar para vocês qual era esse pecado que ele se arrependeu. No. Não. Don't talk about it anymore. It's done. Não fale mais sobre isso, acabou, ficou no passado. But Jesus says, if he does not listen to you, E Jesus diz, mas se ele não te ouvir, take one or two more with you and you go back to Billy leve duas ou mais pessoas, duas ou mais irmãos piedosos com você e vá até o Billy and confront him in his sin again. e confronte ele novamente em seu pecado. And if he hears you, wonderful, praise the Lord. You have won your brother. E se ele te ouviu, graças a Deus, você ganhou o seu irmão, louvado seja o nome do Senhor. Don't talk about it anymore. Não fale mais sobre isso. But if he does not listen even then, Mas se ele não ouvir nem com a força, nem com o coletivo dos irmãos, Jesus says, tell it to the church. aí Jesus diz, então reporta à igreja. Tell it to the church? Contar à igreja? You mean you get up on Sunday morning and you tell the whole church what's going on? Quer dizer, levantar-se domingo de manhã e contar para a igreja toda o que está acontecendo com o indivíduo, com o irmão? That's right. É isso mesmo. That's what you do. É isso que você deve fazer. And then if Billy refuses to listen even to the church, E aí, se o Billy se recusar a ouvir até mesmo a igreja, then you treat him as a Gentile or a tax collector. então você deve tratá-lo como um gentil e um publicano. A genuine Christian can be in sin, Porque um cristão verdadeiro não pode estar em pecado, but when confronted with the truth of God's word, porque um cristão verdadeiro pode até estar em pecado, mas quando confrontado pela palavra de Deus, a genuine Christian will bend the knee to that truth. esse cristão verdadeiro vai se ajoelhar diante dessa verdade. He will repent. Ele vai se arrepender. It may not happen instantaneously, Pode não acontecer instantaneamente, may not happen overnight, pode não acontecer do dia para a noite, may not even happen the first week, pode nem acontecer com uma semana ou mais, but given some time, a genuine Christian will repent. mas dê a ele algum tempo e um cristão verdadeiro com certeza vai se arrepender. That's why there's 3 steps in this process. É por isso que existem 3 etapas, 3 passos na disciplina da igreja. And so when Jesus says, whatever you bind on earth, he does not, okay, Joseph Prince said, whatever you bind on earth will be bound in heaven. E Joseph Prince está dizendo aqui, o que quer que você ligar na terra será ligado no céu. But that's not the right verb tense in the Greek. Mas não é essa palavra no texto, e especialmente no grego. Jesus actually says, whatever you bind on earth shall have been bound in heaven. Jesus está dizendo assim, o que quer que você ligar na terra já terá sido ligado no céu. Whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven. E ele diz também, o que você desligar na terra já terá sido desligado no céu. In other words, whatever action you take in this process, Em outras palavras, o que qualquer que seja a sua ação nesse processo, whatever conclusion to which you come,
qualquer conclusão que você chegue nesse processo de disciplina, you know that heaven agrees. você pode ter a certeza que o céu já concordou. If Billy repents, then he has been loosed from his sin. Se o Billy se arrepender, então está tudo bem, ele está sarado do seu pecado. If he does not repent, he is still bound. Mas se o Billy não se arrepender, ele ainda está vivendo uma vida de pecado e merece sofrer a disciplina por inteiro. So, whatever action you take, you know that heaven agrees with you. Então, qualquer ação que você tome nesse processo de disciplina, você pode ter a certeza que o céu concorda com você. This verse has nothing to do with cancer or arthritis. Esse verso não tem nada a ver com câncer ou artrite. And notice in verse 19 and verse 20. E note que no verso 19 e no verso 20, diz assim: em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. So, how many times have we heard verse 20 used for church service or a prayer meeting? Então, quantas vezes a gente já ouviu esse verso ser recitado nas reuniões de oração da igreja? How many times have we heard a preacher say, where 2 or 3 are gathered together in my name? Quantas vezes a gente vê o pregador vendo que tem pouca gente dizer, olha, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, I am there in their midst. Ali me farei presente, diz o Senhor. And so we have more than 2 or 3 gathered together here, so we know Jesus is with us. E olha só, a gente tem 2 ou 3 a mais aqui, então a gente sabe que Jesus está presente. Have you ever heard that and it made you wonder, well, what about when I'm by myself? E você já ouviu isso ser dito nessas reuniões de oração e se perguntar, ué, mas e quando eu estou sozinho? Is Jesus not with me then? Jesus não está comigo então? Do I have to have 2 or 3 other people here before Jesus will be here? Eu preciso ter 2 ou 3 pessoas cristãos reunidos aqui para que Jesus então se faça presente? Well, if that's never made sense to you, it's because it's been taken out of context. Bom, se isso não faz sentido para você, é porque não faz sentido mesmo, está sendo tirado de contexto. This is dealing with church discipline, Porque aqui está se referindo à disciplina na igreja, not a prayer meeting. não na reunião de oração. Read this from quote-unquote Apostle Fred Price. Vejam isso desse apóstolo, entre aspas, Fred Price. Ele diz assim: como você pode glorificar a Deus em seu corpo quando ele não funciona corretamente? Como você pode glorificar a Deus? Como ele pode receber glória quando o seu corpo nem sequer funciona? O que o faz pensar que o Espírito Santo queira viver dentro de um corpo onde ele não pode ver através das janelas, nem ouvir através dos ouvidos? O que o faz pensar que o Espírito Santo queira viver dentro de um corpo físico onde os membros, órgãos e células não funcionam corretamente? E o que faz você pensar que ele quer viver em um templo onde ele não pode ver através dos olhos, não pode caminhar com os pés e não pode mover com as mãos? Os únicos olhos que ele possui, que estão na esfera terrena, são os olhos que estão no corpo. Se ele não pode ver através deles, então Deus estará limitado. You see how unimaginably cruel these people are. Você vê o tamanho da crueldade destas pessoas. So if you are sick, what makes you think the Holy Spirit of God wants to live inside of you? Então, se você está doente, o que te faz pensar que o Espírito Santo quer viver dentro de você? Why would the Holy Spirit want to live inside of someone who's sick? Por que o Espírito Santo de Deus gostaria de viver dentro de uma pessoa que está doente? I can tell you one person the Holy Spirit is not living inside of. Eu posso falar para vocês uma pessoa que com certeza o Espírito Santo não está vivendo dentro dela. And it's quote-unquote Apostle Frederick Price. E é o apóstolo aí, entre aspas, Fred Price. Foundational to the faith preachers' theology is their teaching that healing is in the atonement. É fundamental na doutrina e heresia do movimento Palavra da Fé que a cura foi dada
na expiação de Cristo na cruz. The atonement is the word that we give to the work that Jesus did on the cross. A expiação é a palavra teológica que nós usamos para falar sobre o trabalho que Cristo fez por nós na cruz. Now, sadly, we saw the other day how the Word Faith preachers don't believe that Jesus paid for our sins on the cross. Agora, é triste ver que os pregadores do movimento Palavra da Fé não acreditam que a expiação foi concluída na cruz. They believe He paid for our sins down in hell. Porque eles acreditam que Jesus pagou o preço dos nossos pecados lá no inferno. But we looked at that the other day. E a gente vai olhar isso daqui a pouco. Watch this video clip from Andrew Womack. Assistam esse vídeo de Andrew Womack. Jesus placed your and my sickness and diseases, infirmities upon Jesus, and He bore them 2,000 years ago. If He already paid for your healing, how can you doubt that you are healed? So, Andrew Womack says that Jesus paid for our healing, so we should be healed. Então, esse homem diz que Jesus Cristo pagou o preço pela nossa cura. Então, todos nós deveríamos já estar curados. This is a standard teaching amongst all of the prosperity preachers. Esse é o ensino herético padrão entre todos os pregadores da prosperidade financeira. And the verse that they use as support for this is Isaiah 53, 4 and 5. E o verso que eles utilizam para embasar a sua falsa crença é Isaías 53, versos 4 e 5. Which says this: Que diz o seguinte: Surely He has borne our griefs, certamente Ele levou sobre si as nossas dores carried our sorrows, e carregou as nossas aflições. yet we did esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Now, another way to render these two words, griefs and sorrows, Agora, outra maneira de olhar para essas palavras, dores e aflições, is as sickness é como doenças and pain, respectively. e dor consecutivamente. And so the faith preachers say Jesus bore our sickness and carried our pain. Então, esses pregadores do movimento Palavra da Fé, dizem que Jesus carregou as nossas doenças e dores. And because Jesus bore our sickness and He carried our pain, we should not have to. Então, porque Jesus Cristo carregou as nossas doenças e dores, nós não precisamos carregá-las mais. Now, these two words in Hebrew do have multiple possible renderings. Agora, essas duas palavras em hebraico têm múltiplas possibilidades de significado. And these are legitimate renderings of these two words. These are what? Legitimate. Possible renderings. E essas duas hipóteses colocadas como doenças e dores são legítimas. Pode ser traduzido dessa maneira, sim. So how do we know which rendering is correct? Então, como é que a gente sabe qual a interpretação da palavra é a mais correta? We know which rendering is correct by the context of the passage. A gente pode saber qual delas é correta olhando o contexto em que esse verso está inserido. So let's look at the context of the passage. Então vamos olhar para o contexto da passagem toda. It becomes very clear just by reading the next verse. E se torna muito claro só da gente ler o próximo verso. He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. O verso 5 de Isaías 53 diz assim: Mas Ele foi ferido por causa de nossas transgressões. Ele foi moído por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras fomos sarados. So, very clearly, the primary context of Isaiah 53 is not physical healing. Então, basicamente, para todo mundo ver, o contexto primário de Isaías 53 não é cura física, It is spiritual healing. mas cura espiritual. Not healing from sickness and disease, Não cura de doenças e dores, healing from sin. mas cura do pecado. We see that from these two words, transgressions and iniquities. A gente pode perceber isso por essas duas palavras destacadas, transgressões e iniquidades. And yet, how many times have we heard the prosperity preacher say, by His stripes, we are healed?
E quantas vezes a gente ouve esses teólogos da prosperidade dizerem: pelas suas pisaduras nós fomos sarados de nossas doenças físicas. So you ought to be physically healed. Então você tem que ser fisicamente curado agora. But that's not the primary context. Mas esse não é o contexto primário da passagem. In fact, read Isaiah 53. De fato, leia Isaías capítulo 53. Even beginning in chapter 52, all the way through 53. E eu sugiro que você comece do capítulo 52 e aí vá para o 53. The whole thing is talking about sin and iniquity. Tudo ali nesses dois capítulos está se referindo a pecado, iniquidade, Transgressions. transgressões, He bore the sins of many. que ele levou o pecado de muitos. It is not talking about sickness and disease. Não está falando mesmo de doenças, dores. Now, another way we can know this is a correct view is by asking the question. Correct. Yeah. Outra forma da gente entender que essa é a visão correta é fazendo a seguinte pergunta: Is Isaiah 53 cited in the New Testament? o Isaías 53 está colocado no Novo Testamento? And indeed it is. Sim, está. Let's look at 1 Peter chapter 2, Vamos olhar para 1 Pedro capítulo 2, verse 24. verso 24. Vamos ver como Pedro interpretou esta passagem. Diz assim: Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas, vocês foram sarados. So very clearly, Peter cites Isaiah 53 in the context of spiritual healing, in the context of sin. Então, bem claramente, o apóstolo Pedro interpretou Isaías 53 como sendo em um contexto de cura espiritual. Now, Matthew does cite Isaiah 53 as well. Mateus também cita Isaías capítulo 53. Let's look at that. Matthew chapter 8, verse 17. Vamos dar uma olhada em Mateus capítulo 8, verso 17. Diz assim: Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. So Matthew does apparently cite Isaiah 53 in the context of physical healing. Então, aparentemente, parece que Mateus está colocando o contexto de Isaías 53 sobre curas físicas. This is when Jesus was healing Peter's mother-in-law. Isso foi quando essa passagem se refere quando Pedro curou quando Jesus curou a sogra de Pedro. So what do we do with this? Então, o que a gente faz com isso? Well, it's important that we let Scripture interpret Scripture. É importante que a gente deixe a Escritura interpretar a Escritura agora. And we look at the broad spectrum of what's going on. E a gente olhe em um ponto de vista maior sobre tudo o que está acontecendo aqui. Dear friends, anytime Jesus healed someone, He always did it to make a statement about who He was. Irmãos, todas as vezes que Jesus curou alguém, Ele fez isso para confirmar a sua identidade, quem Ele era. Who He was and what His mission was about. Quem Ele era e sobre qual era a sua missão. Jesus never healed anyone only so that person could have a more comfortable life. Jesus nunca curou alguém só para que aquela pessoa pudesse ter uma vida mais confortável. Anytime He healed, He was making a statement about who He was. Porque todas as vezes que Ele curava era para fazer uma confirmação de sua identidade, de quem Ele era. So let's look at the next chapter, Matthew chapter 9. Então vamos olhar agora para o próximo capítulo de Mateus, Mateus capítulo de número 9, verse 6. verso de número 6, que diz o seguinte: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Notice that Jesus did not heal this man just so that he could have a more comfortable life. Notem que Jesus não curou esse homem só para que ele pudesse ter uma vida mais confortável. Jesus did this so that people would know that He had the authority to forgive sins. Ele fez isso para que todos pudessem perceber que ele, Jesus, tinha autoridade para perdoar pecados. And that was His primary mission.
E essa era a sua missão primordial, mais importante. Not to heal sick bodies, Não curar corpos doentes, but to atone for people's sin. mas para perdoar os pecados das pessoas, se revelar como um Deus perdoador. So, what is the answer to our question? Então, qual é a resposta para a nossa pergunta? Next slide. Is physical healing provided for in the atonement? A cura física, ela é provida na expiação de Cristo na cruz? I might surprise you with the answer. Acho que vou surpreender vocês com a resposta. Yes. Sim, Yes, it is. sim. Physical healing is provided for in the atonement. Cura física é dada para nós na cruz do Calvário. When Jesus came and he died on the cross, Quando Jesus veio e morreu por nós na cruz, he paid for our sins. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. He also paid for all of the consequences of those sins, E Ele também pagou o preço da consequência dos nossos pecados. one of which is sickness and disease. Dentre as quais doenças e dores. So, yes, physical healing is provided for in the atonement. Então sim, existe cura física sendo provida por Cristo na expiação. Dear friends, the reason that I am crippled is because of sin. Irmãos, a razão pela qual eu sou deficiente físico é por causa do pecado. Not my personal sin, Não o meu pecado pessoal, but the sin of Adam and Eve. mas o pecado original de Adão e Eva. When Adam and Eve sinned, when they ate of that fruit, Quando Adão e Eva pecaram, quando eles comeram do fruto, whatever that fruit was, qualquer que seja o fruto, we don't know that it was an apple, a by the gente way. não sabe se é uma maçã, a propósito. That's just what's in all the coloring books. É só o que está nos livros de escolinha para crianças, mas não sabemos. But it could have been a pomegranate or a papaya for all we know. Poderia ser um mamão, poderia ser qualquer outra fruta, não sei. But when they ate of that fruit, sin entered the world. O fato é que quando ele comeu daquela fruta, o pecado entrou no mundo. So did sickness and disease and ultimately death. E as doenças, dores e, em último, também a morte. Physical and spiritual death. Tanto física quanto espiritual, a morte entrou no mundo. So the reason I am crippled is because of sin. Então a razão pela qual eu sou deficiente físico é por conta do pecado. The reason many of you are wearing eyeglasses right now, A razão pela qual muitos de vocês estão usando óculos essa manhã, that's because of sin. isso é por conta do pecado também. The next time you catch a cold, you can blame Adam and Eve for Da that. próxima vez que você pegar um resfriado, pode culpar Adão e Eva por isso. It's just one of the consequences of living in a fallen world. É uma das consequências de se viver em um mundo caído. So, yes, physical healing is provided for in the atonement. Então sim, Cristo nos deu cura física na expiação, na cruz. But here's where the faith preachers get it very, very wrong. Mas é aqui aonde os pregadores do movimento Palavra da Fé erram e erram muito. Not all of the benefits of the atonement are promised to be fully realized this side of heaven. Nem todos os benefícios da expiação são prometidos para ser plenamente realizados neste lado do céu. Some of the benefits of Jesus' atonement we will not realize until the other side of heaven. Muitos dos benefícios da expiação vão ser só nos dados quando passarmos para o outro lado do céu. And healing from sickness and disease is one of those benefits. E cura das doenças físicas é um desses benefícios que vão nos atingir do outro lado do céu somente. To give you another example of this, a glorified body is also provided for in the atonement. Um outro exemplo disso seria dizer, por exemplo, o corpo glorificado. Ele só vai ser nos dado no outro lado do céu, mas foi provido para nós na expiação de Cristo na cruz. Raise your hand if you have your glorified body. Ou levante a sua mão se você tem aí um corpo glorificado. No, nobody here has their glorified body? Ah não, ninguém aqui tem um corpo glorificado? Why not? Por que não? It's provided for in the atonement. Ué, foi dado por você na expiação, na cruz? It's not promised to be realized here. Foi feito na cruz, mas não para que nós provássemos desse corpo glorificado aqui. Dear friends, some of the benefits of the atonement we will not realize until the other side of heaven. Irmãos, alguns dos benefícios da expiação nós não vamos tê-los
aqui, mas só quando chegarmos do outro lado do céu. And we are not promised physical healing until we get to the other side of heaven. E a cura física não nos é prometida até que nós cheguemos do outro lado do céu. Dear friends, when we die and go to heaven, Irmãos, quando morrermos e formos para o céu, for all of us who are new creatures in Christ, para todos nós que somos novas criaturas em Cristo Jesus, who have been saved, que foram verdadeiramente salvos, we're not going to take our sickness and disease with us. nós não vamos levar as nossas doenças conosco, Why? Because our healing has been provided for, porque a nossa cura foi provida na expiação. bought and paid for with the blood, death, and bodily resurrection of Paga the Lord com- Jesus Christ. Paga com a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. No more cancer, no more arthritis, Não vai haver câncer, não vai haver artrite, no more muscular dystrophy, não vai haver distrofia muscular, no wheelchairs, sem cadeiras de rodas, because our healing has been provided for. porque a cura nos foi dada na expiação de Cristo. But to be real honest with you, dear friends, Mas para ser verdadeiramente sincero com vocês, irmãos, when we die and go to heaven, quando morrermos e formos para o céu, I'm not sure it's even going to cross our minds that we no longer have our sickness and disease. eu não sei se vai sequer passar pelas nossas mentes que nós não estamos carregando mais as nossas doenças, as nossas dores. I'm not sure we're even going to give it a second thought. Eu não sei nem se esse vai ser o nosso segundo ou terceiro pensamento, Because we will have better things to think about. porque nós vamos ter coisas muito melhores para pensar. Dear friends, we will be in perfect worship of and fellowship with and service to the King of Kings and the Lord of Lords. Irmãos, nós vamos ter relacionamento perfeito, estaremos vendo face a face o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o estaremos adorando. We will be in the presence of Christ, Nós estaremos na presença de Cristo, knowing Christ, conhecendo Cristo, worshiping Christ, o adorando, enjoying Jesus Christ for all of eternity. nos alegrando com Cristo por toda a eternidade. He is the joy and the glory of heaven. Ele é a alegria e a glória do céu. He is who makes heaven heaven. Ele é o que faz o céu ser o céu. We will have much better things to think about. Então teremos coisas muito melhores para pensar. Praise be His name. Louvado seja o seu nome. Praise be His name. Louvado seja o seu nome.